Abertura Rui Lopes, variante berlinesa, linha com cavalo D6. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Rui Lopes, cavalo F6 é a variante Berlim ou berlinesa. Vamos seguir a partida Shirov e Volukhtin, Copa Russa 2009. Depois de Roque, cavalo toma E4, D4, cavalo D6, bispo toma C6, D toma C6, D toma E5, cavalo F5, dama D8, rei D8, chegamos no famoso final de Berlim. As brancas têm maioria na ala do rei e as negras o par de bispo. Volukhtin tinha jogado até 2008 essa posição sempre de brancas. Cavalo C3, bispo D7, H3, H6, B3, rei C8, bispo B2. Aqui o Kramnik contra Kasparov jogou B6 no seu match de 2000. Depois de cavalo E7, normal centralizar uma das torres, mas o Shirov jogou cavalo D4, com a ideia de E6, C5 ataca o cavalo, eliminando essa E6, cavalo de D2, bispo F5, torre de AC1, H5, cavalo D1, uma interessante ideia, parece não ser bom por causa de cavalo D5, mas mesmo assim segue cavalo E3, e depois de se tirar o bispo, cavalo toma cavalo, e se cavalo toma E3, F toma E3, dobra os peões da coluna E, mas abre a coluna F para as brancas. Depois de bispo E6, cavalo F4, o bispo não pode sair, por exemplo. Se bispo D7, E6. Se capturar de peão, leva cavalo de G6. E se capturar de bispo, leva cavalo, toma bispo, seguido de torre F7. Ou bispo F5, leva um truque tático. Cavalo toma H5, torre toma H5, G4, recupera o material com excelente posição. Depois de cavalo F4, o Volukhtin jogou melhor, rei D7, torre de CD1, rei A8, C4, e agora devia jogar torre D8. Por exemplo, torre toma, rei toma, cavalo toma E6, F toma E6, torre entra na sétima, mas as negras se neutralizam com torre G8, seguindo bispo E7, rei A8, a torre é expulsa daí. Mas ele jogar torre H6, o Volukhtin, depois de E4. Agora torre D8 já não é possível, por causa de torre, rei toma, cavalo toma E6, se F toma perde o bispo de F8, torre toma, torre F7, se bispo E7 agora leva torre toma G7, se rei A8 leva torre toma C7. Então teve que jogar bispo E7, cavalo D5, bispo D8, torre D3, H4 impedindo torre G3, torre de D, F3. Se tentar agora C6, o branco pode jogar bispo C1, que caso capture o cavalo, retoma de peão atacando o bispo de E6 e a torre de H6 está atacada. Então o Volukhtin tentou G5, torre D3, C6, cavalo E3, torre G6, cavalo F5, então uma ótima casa de novo, bispo E7, G4. Agora o Volukhtin podia jogar torre D8, mas ele não viu perigo em jogar H toma G3, torre toma G3, não pescou toda a ideia do Shirov, que era depois de B5, H4. E agora não pode G toma H4 por causa de torre toma G6, F toma G6, cavalo G7, rei D7, torre D1 e cai o bispo de E6. Então jogou B toma C4, H5, as brancas têm um perigoso peão passado H agora, é uma boa vantagem, torre G8, H6. Agora era melhor jogar torre H8. Mas o Volukhtin jogou C toma B3, libera a casa D3 para a torre. Cavalo G7, ele sacrificou a qualidade. Mas se joga rei D7, segue torre D3 cheque, rei C8 por exemplo, cavalo toma E6, F toma E6, H7, torre H8, torre F7. E agora, por exemplo, se B toma 2, torre toma bispo, torre B8, bispo A1. Interessante, porque depois de torre toma B1, rei G2, torre toma 1, recuperando a peça, torre A3 defende a promoção e ameaça entrar na 7 com vantagem decisiva. Ou, se C4, simplesmente torre D6. De novo, não pode capturar a torre, que vai promover o peão H ao abrir a diagonal para o bispo B2. Na partida seguiu o sacrifício de qualidade, torre toma G7, H toma G7, rei D7, A toma B3.
E agora, por exemplo, torre G8 não funciona por causa de torre A1. E se torre toma G7, torre toma A7, rei A8 ou rei C8, torre D3 e ameaça. Torre A8 cheque é muito forte. Então seguiu rei C7, torre F6, outro sacrifício de qualidade muito bom, porque se captura toma o peão de G, é muito forte, G7. Não há como evitar torre H8, por exemplo. G4, torre G2, G3, torre toma G3, torre G8, torre G2, e aí torre H2, torre H8 vencendo. Então jogou G4, torre H6, torre G8, torre H7, bispo G5, rei G2, bispo F4, torre D3, rei B6, bispo C3, e nessa posição difícil o Volokhin errou e jogou C4, que permite uma bonita combinação. Torre D8, agora que parece bom, seria errado devido a torre toma D8, torre H8, torre D3, G8, dama, torre toma C3, e as negras têm um contra-jogo, as brancas ainda vão ter trabalho aí. Mas com torre H8 ganha imediatamente. Torre toma G7, torre B8 cheque, se rei A6, torre A1 com mate em A1, e se rei C7, torre de DD8, e o mate está próximo, por exemplo, bispo E3, e depois de bispo B4 o Volokhin abandonou, por causa da ameaça bispo D6, por exemplo. C5, bispo A5 cheque, rei C6, torre D6, mate.